Olá, serei seu professor nesta videoaula de planta baixa de instalação elétrica. Vamos começar? Os temas desta aula de hoje serão simbologia, diagramas unifilar e multifilar, exemplos de plantas. Vamos começar falando sobre a simbologia. Existe uma simbologia padrão, definida por norma, para podermos criar os nossos projetos de instalações elétricas. Eu trouxe aqui para vocês várias dessas simbologias apresentadas nessa norma. Vamos citar alguns exemplos dos mais usuais nos projetos. Por exemplo, observe aqui o item 5.6. Então, nesse item 5.6, ele demonstra a simbologia para um condutor fase no interior de um eletroduto. Então, todo o circuito, por exemplo, quando sai de uma caixa, de um quadro de distribuição e vai até um ponto de iluminação, normalmente nessa tubulação você tem a presença de uma fase. Então, como você vai identificar isso? A tubulação você vai identificar por esse traço contínuo, e então com esse corte, através de um traço inteiro, né, como se fosse, por exemplo, uma letra I, né, você vai identificar a presença de uma fase. Veja agora o item 5.7, é como se fosse um L de cabeça para baixo, né? Então essa é a identificação de um condutor do tipo neutro, né? E no 5.8, um traço, né, que é a metade do traço da fase, significando condutor de retorno. Temos ainda o 5.9, né, um pequeno T acima do eletroduto, informando que lá dentro tem um condutor de aterramento. Tá? Então essas são simbologias bastante usuais na distribuição dos condutores na planta baixa. Veja agora nesta outra página, um exemplo aqui, o 7.1, é a simbologia de um interruptor. Percebam, é um círculo aberto e ao lado desse círculo, no canto superior direito, você tem uma letra. Por exemplo, aqui a letra A. Por quê? Esse aqui é um interruptor de uma seção, ou seja, ele tem apenas uma tecla, ele vai comandar apenas um ponto de iluminação. Já no exemplo abaixo, 7.2, vejam que o círculo agora é cortado ao meio, ele continua sendo um círculo aberto, mas cortado ao meio, e aí você tem a presença de duas letras, as letras A e B. E ele diz ali, interruptor de duas seções. É um interruptor que possui duas teclas. Cada tecla vai comandar um ponto de iluminação. Então, da mesma forma que aqui no interruptor estão sendo colocadas as duas letras A e B, nos pontos de iluminação você também vai identificar com a respectiva letra do comando desse interruptor. Na próxima página, nós vemos aqui, por exemplo, 8.1, justamente o ponto de iluminação. Veja só, um círculo aberto, um pouco maior do que o círculo do interruptor. No canto superior direito, a mesma informação, né, uma letra dizendo qual é o interruptor que está comandando esse ponto. Ainda à direita, mas agora no canto inferior, você tem ali as lâmpadas, a quantidade de lâmpadas e as suas potências. Por exemplo, aqui nós temos duas lâmpadas de 100 watts. Então, neste ponto de iluminação, nós temos duas lâmpadas de 100 watts. E à esquerda, entre dois traços, nós temos um número. Nesse exemplo aqui, o número 4. O que significa esse número? É o número do circuito. Significa que, neste ponto de iluminação, passa a fase do circuito número 4. Então, lá naquele memorial de cálculo, naquela nossa tabela, nós tínhamos lá os números dos circuitos. Então, ali você retira aquele número e posiciona aqui nesse ponto de iluminação, para identificar nessa planta baixa que este ponto de iluminação pertence ao circuito número 4, neste caso. Agora, nessa próxima página, nós vemos algumas simbologias de tomadas. Por exemplo, 9.1, 9.2 e 9.3 trazem as tomadas de uso geral que nós vamos utilizar nas nossas plantas. Nós temos 3 alturas definidas por padrão na norma. Então vejam só, 9.1 é um exemplo de tomada baixa. A gente chama tomada baixa. Ela fica a 30 centímetros acima do piso acabado. E ela é esta seta aberta. Acima da seta, uma informação de potência da tomada, nesse caso aqui 300 VA,
E abaixo da seta, entre traços, tem o número 3, significa o circuito a qual pertence essa tomada. No exemplo de baixo, 9.2, nós temos a tomada a meia altura. O que significa uma tomada a meia altura? Ou um ponto de tomada a meia altura? É aquele ponto de tomada que fica no meio da parede. Mais especificamente, a norma diz a 1,30 m do piso acabado. Ela fica geralmente no centro ali da parede para fazer a instalação de uma geladeira, de um televisor, aqueles televisores que ficam fixados na parede. Então qualquer ponto de tomada no centro da parede, a gente utiliza essa simbologia. É uma seta que está metade aberta, metade fechada. E 9.3 é o caso da tomada alta, 2 metros acima do piso acabado, e ela é totalmente fechada, totalmente preenchida. Essa tomada alta a gente utiliza ventiladores que são posicionados na parede, lá em cima, ar-condicionado, chuveiro, e tantos outros dispositivos que a gente possa fixar numa altura mais elevada e precisa da tomada estar muito próxima desse dispositivo. Então, essas são as simbologias mais usuais que nós temos trazidas pela norma para aplicar na planta baixa. Agora, nós vamos ver aqui dois diagramas, o diagrama unifilar e o diagrama multifilar. Vamos começar aqui pelo diagrama multifilar. Você percebe que é um diagrama mais funcional, é um diagrama que vai demonstrar exatamente como vai ser a ligação elétrica naquele circuito. Então veja aqui no nosso exemplo, nós temos uma lâmpada sendo comandada por um interruptor. Percebam que de um lado da lâmpada nós colocamos aqui a simbologia do nêutro, está sendo conectado lá ao cabo do nêutro. Do outro lado da lâmpada, conectada ao interruptor, nós temos a simbologia do retorno. E depois do interruptor para a fase, nós temos a simbologia da fase. Da mesma forma que ao lado está a nossa tomada. Então demonstrando exatamente em que terminal da tomada vai conectado qual fio, utilizando também a simbologia da fase, do nêutro e do terra. Então esse é o esquema multifilar de uma instalação de um ponto de iluminação comandado por um interruptor e uma tomada de uso geral em 127 volts. Agora, ao lado, nós temos um esquema unifilar desta mesma instalação, ou seja, um ponto de iluminação comandado por um interruptor e uma tomada. No caso, a tomada estaria ali na mesma caixa de passagem do interruptor. Então vejam a diferença. Agora uma simbologia muito mais enxuta, muito mais resumida, ocupa bem menos espaço. Então mostra que vem ali do quadro de distribuição uma fase e um nêutro do circuito número 1, e ao lado fase, nêutro e terra do circuito número 2. Vem do quadro de distribuição e vai para o ponto de iluminação. O ponto de iluminação tem uma lâmpada de 40 watts e é o circuito de iluminação número 1. Embaixo ainda do circuito número 2 ali, ele vem indicado 2,5. O que significa esse 2,5? Significa a seção do condutor. Então é uma tomada, o circuito número 2 é o circuito da TUG, e essa TUG com fiação 2,5, desculpa. E depois do ponto de iluminação vai para o interruptor. Então vejam só, você tem a fase do circuito 1 e o retorno A. E depois você tem ali fase, nêutro e terra do circuito número 2, com fiação 2,5. Isso vai para o interruptor, círculo aberto. E depois, entre o interruptor e a tomada, nós temos ali fase, nêutro e terra do circuito número 2. E a tomada sendo identificada lá como do circuito número 2. Bom, agora que você já conhece os diagramas unifilar e multifilar, já dá para entender que o diagrama multifilar é um diagrama que será utilizado por quem vai fazer a conexão dos circuitos. Muitas vezes, muitos projetos não utilizam desse diagrama. Por quê? Quem vai fazer essa instalação já tem uma certa experiência, não há grandes diferenças entre as ligações das tomadas e dos pontos de iluminação. Então o diagrama multifilar a gente só faz para aquele circuito que é diferente do convencional.
Agora, o diagrama unifilar é muito importante. Por quê? No diagrama unifilar vai constar toda a sua instalação elétrica. Então, todo aquele memorial de cálculo que foi realizado lá, etapa por etapa, agora ele será trazido para a planta baixa. Então, primeiramente são posicionadas as simbologias e depois vão se posicionando os condutores, sempre obedecendo aquela tabela de circuitos lá do memorial de cálculo. Então, aqui algumas imagens de alguns exemplos de como ficariam essas plantas baixas com o posicionamento da simbologia. Então veja, você pode encontrar de diversas formas. Isso às vezes é feito no computador, às vezes é feito à mão. A norma não estabelece nada em relação a isso, né? Fica realmente uma bagunça, né? Fica uma teia de aranha aqui, né? Que a primeira impressão é de uma coisa bastante bagunçada, né? Mas você que já conhece a simbologia, que já conhece a divisão de circuitos, já consegue se encontrar nesse emaranhado aqui, né? Você já consegue identificar cada cômodo com a sua instalação do ponto de iluminação, que é levado lá para o interruptor, que depois são passados para as tomadas de baixa altura, de média altura ou de altura mais elevada. Então, não é bagunçado, né? É algo que apenas quem tem o conhecimento técnico é que consegue interpretar. O ideal seria que esse diagrama unifilar fosse entregue para o eletricista que vai fazer a instalação elétrica, né? Que vai puxar a fiação, conectar as tomadas, os pontos de iluminação, os interruptores. Nem sempre o eletricista tem esse conhecimento. Se ele teve uma formação, uma qualificação, certamente ele consegue identificá-lo. Senão alguém vai precisar orientá-lo, para ele poder entender essa simbologia. O importante é que todo projeto, seja residencial, comercial ou industrial, tenha esse diagrama unifilar junto de um memorial de cálculo. Dessa forma, mesmo após a instalação já estar funcionando, fica aqui um memorial, para caso seja feita uma manutenção, seja feita uma alteração, ou mesmo se acontecer um acidente, acontecer algo mais grave, para se verificar exatamente como estava essa instalação, por que ocasionou ali algum acidente, algo do gênero. E exemplos como esses que estão sendo apresentados aqui, você consegue verificar com muita facilidade na internet, ou até nos livros que estão citados nas nossas referências. Eu só separei essa imagem aqui para vocês, porque é aquele projeto que a gente foi realizando, daquele memorial de cálculo. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui justamente na simbologia. Vocês percebem que a simbologia não está de acordo com a simbologia que eu acabei de citar para vocês. Isso aqui é proposital. Porque vocês podem se deparar com vários projetos que estão ainda com essa simbologia. Essa aqui é uma simbologia antiga. Tá? Em 2004 a norma foi atualizada e aí a simbologia mudou. Mas como existem várias edificações com projetos anteriores a 2004, você pode se deparar com um projeto como esse. Então veja que o ponto de iluminação tem uma simbologia diferente, o interruptor tem uma simbologia diferente, tem um S, As tomadas, ao invés das setas, elas são esses círculos. Então essa é uma simbologia que não é mais normatizada, tá? Então nós não devemos utilizá-la para projetos novos, apenas para projetos existentes. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto dessa videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Eu separei para vocês aqui 2 links. Um que mostra mais detalhes sobre a diferença entre os diagramas unifilar e multifilar, e um vídeo aqui que vai explicar como você vai confeccionar um diagrama unifilar de uma planta baixa. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto planta baixa de uma instalação elétrica. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!